Carla M. Soares nasceu em 1971 em Moçambique, Angola, mas cedo veio para Portugal. Desde criança amou os livros, tendo-se formado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Já professora e mãe, embarcou na aventura de um mestrado em Estudos Americanos, Cultura e Literatura e obteve uma pós-graduação em História da Arte pela Faculdade de Letras de Lisboa. Encontra-se neste momento a fazer um doutoramento em Estudos Ingleses e Americanos na mesma faculdade. Em 2012 viu publicado o seu primeiro título de época, Alma Rebelde, pela Porta Editora, e em 2014 o romance A Chama ao Vento, através da chancela digital Cool Books. No mesmo ano publicou O Cavalheiro Inglês, na coleção Os Livros RTP da editora Marcador, e em 2016, com a mesma editora, O Ano da Dançarina. Ainda em 2017, através da Cultura Editora, estreia-se na escrita de romance contemporâneo Com Limões na Madrugada. Pela Cultura, ainda lança em 2021 Gente Feita de Terra, o seu mais recente romance. Então, primeiro que tudo, Carla, muito obrigada por teres aceito fazer esta entrevista. E a primeira pergunta é sempre a mesma nestes testemunhos. Onde é que estavas no 25 de Abril? Primeiro, obrigada pelo convite. Onde é que eu estava no 25 de Abril? Eu era pequenina. No 25 de Abril, eu acho que ainda estava em Angola. Sim. Porque minha irmã nasceu em 74 e ela já veio com 7 ou 8 meses para cá, portanto eu estava em Angola, com quase a certeza disso. Claro que não me lembro, não é? Porque a idade que tinha não me recordo. Mas o que é que tu te lembras das pessoas contarem do 25 de Abril? Soube-se logo, não se soube logo? É assim, eu só me apercebi questões relacionadas com o 25 de Abril bastante mais tarde, quando em casa eu já tinha percepção de que as coisas eram, e muito mais tarde comecei a ouvir falar do que era, do que tinha sido, etc. E claro que eu inicialmente não tinha propriamente uma noção. O que é que eu me lembro? Eu lembro-me de algumas coisas, de uns detalhezinhos pequenos da minha viagem para cá e dos primeiros tempos em que nós cá estivemos, de andarmos a saltar de casa em casa de familiares, até conseguirmos uma casa para nós. Lembro-me de ter feito os 4 anos, daí, 5 em casa de uma tia, que era onde nós estávamos a viver nessa altura, ainda fazer esses detalhes. Lembro-me de que, na altura em que nós nos íamos embora, eu acho que nós víamos de avião e barco e avião. Eu tenho ideia que foi assim não sei os detalhes todos, porque há coisas que inclusive os meus pais não gostam muito de falar. Mas lembro-me de termos, por exemplo, entrarmos no avião e haver uma espécie de um berço, uma coisa específica para um bebê qualquer que era suposto ir. Lembro-me de um local onde havia muito barulho, e eu tenho a impressão que era o Porto, porque os meus pais me disseram depois, isso foi no Porto. No Porto, Porto de embarque. De embarque. Portanto, tenho imagens de coisas e flashes da casa onde eu vivia lá, mas muito poucas, assim, muito... Depois, mais tarde, perguntei sobre que tínhamos barco de avião, sim, muitos detalhes, porque os meus pais não adoram falar sobre isso, não é? Como podes imaginar. Isso ainda é mais curioso pensar que tu fizeste um livro, o Gente Feita de Terra, que é basicamente sobre o regresso da África para Portugal nessa altura. É. Primeira pergunta sobre o livro. Porquê este título? Este livro teve vários títulos antes de chegarmos ao título final. E é porque eu acho, a sensação, aquilo que eu acho é que nós somos também feitos um bocadinho da terra onde nós estamos, tal como a terra onde nós estamos é um bocadinho feita de nós, não é? Nós construímos o lugar onde vivemos, nós todos em conjunto, nós construímos o nosso, à nossa volta, um bocadinho com as pessoas com quem contactamos, nos sítios onde vamos estando, e o sítio onde nós estamos constrói-nos a nós também, de certa forma, mesmo que nós não nos apercebamos logo à partida, não é? Por exemplo, o facto de eu ter nascido noutro lugar distante e viajado, se calhar 1 ou 2 vezes, viagens longas, eu nunca me tinha apercebido pouco. Todos os meus livros têm viagens. Todos têm viagens. Eu não sou
todos têm viagens. Eu não sou uma viajante nata. Eu não sou aquelas pessoas que estão sempre ansiosa para ir visitar sítios. Não sou. Portanto, porquê que eu tenho sempre viagens nos meus livros? Depois pus-me a pensar para trás. Eu não sou fazendo a psicanálise, mas penso que poderás ter origem nisso. E a questão, e portanto, há de certa forma, a Terra fica dentro da gente, não é? Nós somos feitos também dela. Voltando agora um bocadinho atrás àquilo que estavas a dizer, não querendo os teus pais falar do assunto, e sendo ainda hoje, 50 anos depois, acho eu, um assunto, não direi tabu, porque agora começa-se a falar dele, mas é um assunto sensível ainda, 50 anos depois. Porquê fazer este livro? Olha, este livro levou muito tempo a fazer e eu pensei muito se o faria, se não faria, se o publicava, se não o publicava. E depois acabei por chegar à conclusão. Isto não é um livro, ele não é um livro biográfico. Não. Okay? Não é. Esta experiência que eu conto ali pode ter sido a minha, que não foi exatamente, ou pode ter sido de qualquer outra pessoa. E, aliás, tu mesmo sabes que a personagem principal sabe tanto como eu daquilo que se passou lá. Uma boa parte daquilo é uma construção mental que ela faz, não é? É imaginária, a partir dos testemunhos que ela tem. Os meus pais, quando eu digo que os meus pais não gostam muito, claro que eles contam coisas sobre aquilo que lá, como é que as coisas eram, o que se passava, o que é que aconteceu. Acho que há certos pontos, certos momentos que eles não é? E eu, naturalmente, os meus pais têm cuidado, não vou forçar, não é? Não posso. Pesquisei de outras formas, procurei de outras formas o conhecimento sobre o que é que se passou. E sobre isso construir um imaginário, como acontece nas ficções. Não é? O teu livro fala, eu já li o teu livro na altura em que ele saiu, que já foi há algum tempo, portanto, estamos à espera do próximo. Mas fala sobre um aspecto que eu só fiquei, eu enquanto pessoa, só me alertou, foi o teu livro que me alertou para isso, que é porque nós também tivemos cá e recebemos e vimos vir as pessoas, digamos assim. Eu pessoalmente na família não tinha ninguém que estivesse naquelas situações, portanto tive uma visão, digamos, fria do regresso, de ver na televisão. Eu tinha 11 anos também, não tinha propriamente consciência social, mas tu referes uma coisa que eu acho muito interessante, que é o facto de nós termos abrangido toda aquela gente com um termo, que é o termo retornados, quando houve muita gente que não retornou de lado nenhum, que nunca tinha cá estado. E achas que essas pessoas, por um lado, viram o país de outra forma porque não o conheciam e deram-lhes um rótulo que não lhes era próprio, isto por um lado, e por outro lado, achas que, e aí uh, eu pessoalmente incluo-me nesse grupo, achas que os portugueses não tiveram essa consciência que havia gente que voltava porque no fundo estava a fugir de uma guerra, porque havia uma guerra civil, nomeadamente em Angola, de onde tu vens, e que não retornavam a lado nenhum, porque nunca tinham cá estado? Olha, começando pela segunda pergunta, eu acho que sim, foi mais ou menos, as pessoas vieram como se fosse um bolo, de facto, como tu dizes, e eu acho que não houve essa percepção, e mesmo que tivesse havido, não sei se teria feito diferença, não é? Eu acredito que tenha sido difícil para quem cá estava, de repente, ver chegar aquele mar de gente, não é? Nós temos sempre receios quando chega gente que supostamente, mesmo quem supostamente é português e está supostamente a retornar, quando se vê chegar muita gente que vem de um sítio qualquer, bastante distante, nós temos receio do nosso próprio cantinho, não é? Acho que é uma reação natural, as pessoas têm reação à mudança. Se a mudança foi boa, se não foi, eu estou convicta que foi. As pessoas que vieram trouxeram uma certa abertura que se calhar o país Não ajudou. tinha. Ajudou. O país não tinha. Um modo de vida mais leve, talvez, que não deve ter sido nada leve no início. É? Presumo eu, porque eu recordo-me que nós não éramos uma família com dificuldades. Não é? E durante uns meses, um ano, não sei, algum período longo, foi muito difícil, não é? Foi muito difícil, porque não tinha emprego, não tinham casa, não tinham nada. Pronto. Mas, de facto, eu acho que quem cá estava envolveu tudo nesse mesmo bolo, viu as pessoas todas mais ou menos da mesma forma, era quem vinha de fora.
e que tinha estado lá eventualmente já há muito tempo. O que acontece é que, de facto, algumas pessoas nunca tinham cá vindo, ou que se tinham vindo assim de visita, não é? Como turistas, como, não é? Porque havia aquelas, para quem trabalha, creio que para quem trabalhava no Estado, havia umas férias assim mais prolongadas que se chamavam as graciosas, que eram as que se podia usar para visitar, inclusive a metrópole. Eu creio que os meus pais estiveram cá antes, para a minha avó me conhecer, porque não os meus avós cá. Porque isto eu tenho que voltar atrás. O meu pai nasceu cá, a minha mãe não, nasceu lá. A minha mãe e os meus avós portanto, há várias gerações que, creio que da Madeira para lá, e depois muitas, já várias gerações lá. E, portanto, o meu pai voltava cá, com um suporte familiar cá, a minha mãe vinha de lá. Portanto, não era retornada, estava o quê? A emigrar, não é? Se calhar era um termo mais adequado, porque na realidade o que aconteceu para muitas destas pessoas foi uma espécie de imigração forçada. Não é? A imigração, diria eu, que é quase sempre um bocadinho forçada, não é? Pelas circunstâncias. Não é? Na parte das pessoas não imigram por cá, porque é assim tanto viver noutro país. Não é? Meio. Não. Se é correto, se não é correto, está certo. Não sei, é muito difícil porque estás por uma altura tão complexa e com tantos pontos de vista que eu não sei se é fácil agarrar um e dizer este está certo, o outro está errado, isto foi bem, isto foi mal, não sei. Não pode ter sido fácil para uns nem para outros, para ninguém. E o que é que tu achas que marcou mais, quer para quem chegou, quer para quem cá estava? Para quem cá estava, se calhar essa abertura. É assim, a longo prazo, eu acredito acho que foi essa abertura, a longo prazo. A curto prazo, assim, no imediato, eu creio que as pessoas talvez tenham tido receio, talvez até uma espécie de ressentimento, não é? Aquelas pessoas que agora de repente, então não estiveste lá e agora, não sei, não sei, eu era pequena, portanto, aquilo que eu consigo perceber-me é de coisas que fui ouvindo, não é? E daquilo que consigo, sendo um ser humano, não é? Consigo imaginar que as pessoas tenham sentido ainda por cima numa altura tão complicada, não é? Numa altura que também estava tão difícil para o país, não é? 74, 75, aquela altura muito... Havia até o receio de não saber o que é que ia dar, não é? Exatamente, havia muitas possibilidades, ali em 75, até o final do ano, pronto, Aquele verão quente. aquele verão, pronto. E, portanto, havia também cá muitos receios que eu acho que foram na altura devem ter sido agravados pela vinda de muita gente. A longo prazo, eu acho que sim, acho que foi positivo. Para quem veio, o que é que marcou mais? Eu pequenina, pronto, pelos vistos, a questão de ter tido que fazer esta viagem, não é? Para quem já era adulto, eu imagino que tenha sido terrível. Que é o abandonar completamente. Imagina-me, João, é o abandonar da tua casa, da tua vida, do teu país, porque aquele era o país, numa situação que são refugiados, ao fim e ao cabo, aqueles refugiados que nós vemos a fugir de um país para o outro. E que hoje em dia, na altura, era o que estava a acontecer, não é? Alguns com algum suporte em termos familiares, outros não. Partilhavam a língua, partilhavam a mesma base, não foi preciso alterar passaportes nem outros de identidade em termos de nacionalidade, a nacionalidade era a mesma, eu penso que sim, acho que não foi necessário, para a maioria. O Salazar achava que eram portugueses de segunda, não é? Pois, não é? Isso diz muito, não é? Isso diz muito sobre a perspectiva que eventualmente o país tinha sobre as pessoas que estavam a chegar. Claro que isto para mim é tudo recebido também, olha, em segunda mão, porque é tudo já pensado. Eu lembro-me de ter uma fase durante a adolescência em que isso me afetava muito. Pensar, afinal de contas, onde é que eu sou, quais são as minhas raízes, o que é que... Se calhar vem daí a vontade de escrever este livro, se calhar já vem daí há muito longe de pensar. Claro que eu sinto, eu sou europeia, sinto, sei que sou europeia. A minha base é europeia, porque foi assim que eu cresci, desde que me lembro. Mas a pergunta fica sempre, não é? Sempre, quando sabemos que somos do outro lado, nascemos do outro lado. Há aqui alguma, no teu livro, alguma
nem que seja, sei lá, depois de teres escrito o livro, alguma ideia pedagógica de vamos contar uma história sobre um acontecimento que os jovens são capazes de já não se lembrar? Ou era uma necessidade tua? Hum, Obviamente que Não, o livro é não, sempre uma é necessidade assim, do a escritor. vontade, a intenção pedagógica, acho que está sempre um bocadinho em quem escreve livros integrados noutras épocas. Mas não foi uma intenção pedagógica consciente. Eu era professora na altura, não é? Bom, fui durante muitos anos e agora ponho-me a pensar nisso, se eu teria escrito este livro ou qualquer um dos outros que escrevi sobre acontecimentos históricos por razões pedagógicas, nem que fosse de forma... Eu creio que não. Não é talvez mais uma necessidade minha, não é? Que levou tanto tempo a escrever, tantas coisas escritas para trás e para a frente, e cheguei a uma altura em que disse, não quero pesquisas, muita pesquisa também, mas cheguei a uma certa altura em que disse, eu não quero pesquisar mais, porque se eu estou a escrever um livro do ponto de vista de uma pessoa que sabe pouco, como eu, e que a partir do pouco que sabe está a construir uma história, é melhor não pesquisar mais, porque depois vou saber demais e sem querer vou estar não. Mas foi muita pesquisa e não tinha propriamente a intenção de ensinar a ninguém. A intenção que eu tenho sempre em todos os livros é naquilo que são os factos históricos, aquilo que não é a parte da ficção, não é o que os personagens depois fazem pelo meio, nas suas fugas, aquilo que são os factos históricos, onde é que as pessoas estavam, quem é que atacou quem, quais foram as datas, quais foram as isso ser rigoroso, não é? Menos tento, não digo sempre é verdade, não sou historiadora, mas a intenção pedagógica propriamente não. O que eu quero é que se as pessoas de facto lerem o livro, aquilo que estão a ler não seja mentira. Não é? Não diga que aquilo que aconteceu no dia, na data X, só porque me dá mais jeito, afinal aconteceu 5 anos mais tarde, ou 10 anos mais tarde. Agora, claro que há muitos detalhes que não são ficção, não é? Claro, Natural. obviamente, é um livro de ficção. Oh, Carla, Hum, 25 de Abril foi há 50 anos. hum. Havia muitos autores proibidos na altura. Uma das Hum. vantagens do 25 de Abril é que, e então hoje em dia com as plataformas digitais, qualquer um que escreve um livro pode publicar, nem que seja numa plataforma digital. Que autores de há 50 anos é que tu aconselhavas um jovem do secundário a ler hoje? Ui, autores de há 50 anos é que é aconselhável. 50, 40? Não, 50, 40, autores da época. Exato. Sabes que tu estás-me a fazer uma pergunta difícil, no sentido em que sempre me perguntam o que é que eu leio, o que é que eu gosto, e eu leio, eu sei ler, eu não sei ler, mas eu nem sequer sei ler, agora lembro-me, não conheço autores, acho que nunca soube de ninguém que tivesse escrito nada na vida, porque dá-me assim aquela branca terrível. Quem é que eu aconselharia da altura? Excelente pergunta, na qual eu tenho que pensar, e eu não sei. Eu lembro-me que houve uma altura que eu lia muito Cardoso Pires. Eu lia muito Cardoso Pires, algumas coisas da Guimarães Ferreira, que eu sei que é nem toda a gente sabe. E mais alguns dessa altura que eu sei que são muito interessantes, até por exemplo. Se eu os aconselharia a alunos do secundário, é outra questão diferente, não é? Natália Correia, todos esses dessa altura nacionais, e depois eu li alguns livros e gostei muito do Patetela, que é o outro lado diferente, mas se eu os aconselharia a alunos do secundário, não sei. Se os aconselharia a alunos universitários, assim, já mais velhos, com uma capacidade, sem dúvida. Alunos do secundário. Sim, talvez. O David Mourão Ferreira é acessível. O Amor Feliz. Sim, por exemplo, o Catarina Sabor da Maçã, que são pontos, creio. Como o Rio que corre, também, não estou enganei, foi com outro. Mas li na mesma altura, mas, pronto. E, portanto, esse eu acho que sim, que aconselharia. De resto,
são coisas que têm que ser mais digeridas, penso eu. E, portanto, não sei se seriam ideais para alunos do secundário, francamente. Carla, 50 anos depois, valeu a pena? Sim, sim, valeu a pena. Valeu a pena. Assim, eu não sei dizer se seria melhor se não tivesse acontecido. Se tivesse havido uma outra forma de fazer as coisas que tivesse permitido às pessoas permanecerem. Não sei, não tenho como saber. Se gosto de viver onde vivo e de ser a pessoa que sou e de... Sim, sim, gosto deste espaço, gosto deste lugar e apesar de todos os problemas que nós sabemos, não vale a pena. Mas sim, valeu a pena, claro que sim. E, sobretudo, valeu a pena o 25 de Abril. Isso não tenho dúvida nenhuma, se é isso que me estás a perguntar. Era nessa perspectiva, se o 25 era de nessa Abril valeu perspectiva. a pena. A nossa conversa estava a levar-me noutra direção. 25 de Abril, sem dúvida nenhuma, não há questão sequer sobre isso. Não é, sem dúvida. Até porque era um país completamente diferente. Não, era muito necessário, tinha que acontecer e o país tinha que mudar e eu espero que continue a mudar para melhor, porque há muitas coisas que ainda precisam. Obrigado, Carla.